Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 88º dia de devocional. E nesse dia eu quero ler com vocês um texto e contar uma história a respeito desse texto, e é muito interessante sobre isso. E hoje eu quero falar sobre como Deus move coisas ao nosso redor para o nosso bem e para que o plano dele de salvação aconteça nas nossas vidas. O texto que eu quero ler com vocês é Mateus capítulo 1, versículo 5. Que está escrito assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. E aí Jessé gerou o rei Davi. Aqui duas mulheres são citadas e essas duas mulheres são estrangeiras. Duas mulheres que elas passaram de nações estrangeiras a fazerem parte da genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. O que não era um costume. O costume da época, o costume do povo da época, os judeus, era de buscar mulheres em suas próprias famílias. Mulheres dentro das próprias tribos de Israel, para que não houvesse aquela mistura de outros povos. E aí, o que é mais interessante nisso tudo é que Raabe, ela era uma cananeia que habitava e que morava na muralha de Jericó. E quando os espias vão lá no livro de Josué, você vai ler que Josué manda espias para checar a cidade, e esses espias entram na cidade e eles ali vão olhar exércitos, enfim, vai observar a cidade para ver como seria a forma mais fácil de atacar. Era uma muralha intransponível. E aí Raabe traz os espias para dentro da casa dela, sabendo que... E ela dá testemunha, ela fala: olha, a gente já ouviu falar do que Deus está fazendo através da vida de vocês, dos milagres e dos povos que estão caindo. Nós ficamos sabendo da cidade de Ai, que já caiu na mão de vocês, e os soldados aqui estão apavorados. A gente sabe que é impossível impedir o Deus de vocês, então eu quero esse Deus, eu quero... como é que eu faço para ser livre, para ter vida, para não morrer no ataque? Eu quero o Deus de vocês. E aí os espias fazem um acordo, os homens da cidade vêm procurar os espias, e aí ela esconde os espias, e aí ela faz uma aliança, fala: olha, eu escondo vocês e livro vocês, mas vocês têm que me garantir que eu não vou ser atacada, minha casa vai ser livre. E aí eles amarram, ela fala... Eles fazem um acordo e eles amarram um fio carmesim, uma fita de carmesim, vermelha carmesim, na janela da casa dela, para que quando o ataque começasse, eles olhassem para o fio vermelho carmesim, e não derrubasse a casa dela junto, e não matasse, não ferisse a família dela. E isso é o que acontece. E essa mulher então passa a viver com o povo de Israel. E aí, pela atitude dela, ela se casa então com um dos israelitas ali da tribo de Judá, Salmão, e eles geram então como filho Boaz, da tribo de Judá. E aí, essa é uma das mulheres. E aí, então Boaz, passa-se o livro de Josué, o livro de Juízes começa. E o livro de Juízes, no período do livro de Juízes, acontece a história de Ruth. Que a história de Ruth, ela é uma moabita, porque a sua sogra, Noemi, ela vai com o seu marido morar na terra de Moabe por causa da fome, etc. E os seus filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth sendo uma delas. E aí acontece do marido da Noemi morrer, dos filhos dela morrerem, e elas entrarem ali numa decisão, as noras e a sogra, e elas: o que a gente faz, para onde a gente vai? E aí ela decide voltar para o seu povo, o povo de Israel. E Ruth diz, e essa declaração de Ruth é maravilhosa, ela fala: onde você for eu vou. O Deus que você escolher será o meu Deus, o povo que você escolher morar será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus, e onde você for enterrada eu vou ser enterrada também. Uma declaração de amor, assim: onde você for eu vou junto. E é maravilhoso porque ela vai, segue, e lá então ela conhece Boaz, e ela se casa com Boaz. E aí Boaz e Ruth têm
ali seu filho, que é Obed, e Obed então gera Jessé, e Jessé é pai de Davi. Então essas duas mulheres, elas são citadas na genealogia de Jesus, porque ali vai descrever todos os homens e de toda a família, de onde surge ali, até que chega em José e Maria, e essas duas mulheres fazem parte da genealogia do Salvador do mundo, por causa de suas atitudes e por causa de como elas queriam o Deus de Israel. E o que eu quero dizer aqui, com esse simples versículo que fala ali das genealogias, é dizer que como Deus, quando tem um plano para abençoar a sua vida, um plano para salvar a sua vida, um plano para salvar a geração, para salvar a história de alguém, como ele move as coisas. Eu ouvi um testemunho hoje de um homem, de um africano, e ele cresceu numa família, numa tribo africana, que se você nasce nessa tribo africana, você vai ser um islâmico, um muslim, que eles falam, né? Um muçulmano. E aí, é porque é uma tribo muçulmana. E ele conta o testemunho dele de que ele tinha que recitar o Alcorão, ele tinha que fazer todos os ritos, a família dele fazia ele passar por tudo aquilo, recitar, porque o Alcorão você não lê o Alcorão, você recita ele, você aprende a memorizar e recitar. E aí ele lembra que ele ia para duas escolas, ele ia para uma escola muçulmana, ele ia para uma escola pública, e nessa escola pública lá da África que ele ia, tinha um professor, e esse professor tocava músicas cristãs, músicas falando a respeito de Jesus para as crianças. E era uma forma de evangelismo, ele não pregava, ele não podia pregar, mas ele colocava músicas, e através das músicas tinha uma música específica que dizia: Jesus vem habitar no meu coração, vem habitar no meu coração agora, Jesus vem do céu e habita em meu coração agora, habita em meu coração agora. Então era uma música que repetia muito quando ele era criança, e ele lembrava de cantar essa música, essa canção com todas as suas forças, com todo o seu coração, quando ele era criança, seus 9, 8 anos, né? E ele diz que essa música ficou gravada no coração dele, e ele foi crescendo e continuava passando ali pelos ritos, né, muçulmanos, ele continuava recitando o Alcorão, etc e tal. E ele fala que ele foi crescendo e crescendo, e aí ele foi... muitas coisas foram acontecendo na sua vida, ao redor dele, e ele se lembra de que essa semente que foi plantada no coração dele sempre estava lá. Ele sempre se lembrava de dizer: Jesus vem morar no meu coração, Jesus vem habitar em minha vida, vem habitar no meu coração. E aí ele diz que em determinado momento enfim, ele sofreu muitas coisas, né? A pobreza e muitas represálias ali, porque ele era bagunceiro e ele não era um menino muito dedicado nos estudos, etc. E aí ele diz que em determinado momento da vida dele ele encontrou uma mulher cristã que estava pregando para outra pessoa. Ele estava num jogo de futebol e na arquibancada, depois que eles ganharam o jogo, ele disse, e aí eles estavam na arquibancada comemorando. Enquanto eles estavam comemorando, tinha essa mulher sentada num outro banco e estava pregando o evangelho para outra pessoa. E ele disse que a mulher que estava pregando, parecia que ela estava falando com ele. E aí ele se lembra de que o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele a partir daquele dia, e ele decidiu não ir mais recitar as questões do Alcorão, ir na mesquita. Ele decidiu de uma vez por todas parar com aquilo e queria encontrar uma igreja, para começar a ir para a igreja. E o testemunho dele é muito forte, porque ele foi excluído da família, ele foi excluído da comunidade em que ele vivia. As pessoas pararam de dar comida para ele, pararam de compartilhar comida com ele, mas mesmo assim ele continuou com a fé dele firme e forte. E ele encontrou um amigo, e esse amigo, eles compartilhavam um quarto na comunidade onde ele começou a morar. E ele começou a pregar para esse rapaz também era muçulmano, e esse rapaz entregou a vida para Jesus e se tornou um cara bastante radical no evangelho. E eles começavam a orar em línguas estranhas e dentro do quarto deles, de porta fechada, mas o som, né, porque eram casas bem simples e humildes, o som daquilo começava a sair para os vizinhos. E aí eles começaram a ter problema com os vizinhos, e a comunidade queria dar fim neles, né? Queria dar cabo deles. Tentaram até mesmo envenená-los.
e pararam de dar comida, tentaram de tudo. Até que um dia eles estavam andando numa praça lá e tinha uma mulher que era esposa de um homem poderoso ali no círculo deles ali. E essa mulher era possessa por um espírito maligno. E eles tentaram de tudo, porque a mulher subia em telhados, eles diziam que ela tinha um problema mental. E aí eles disseram que um dia eles estavam passando e essa mulher estava acorrentada, porque ela tinha uma força descomunal, ela estava acorrentada a uma parede, eles estavam passando na rua e essa mulher começou a falar palavras contra eles, e eles não queriam a atenção, eles não queriam esse problema, né? E aí ele disse que eles, na sua ingenuidade, eles eram novos convertidos ali, estavam na simplicidade do evangelho, e aquela mulher começou a falar com voz de homem contra eles, e começou a gritar contra eles com voz masculina. E aí isso claramente é um demônio, isso claramente é uma possessão, então a gente tem que ir para cima. E aí eles começaram ali no meio da multidão, pessoas passando na rua, e eles começaram a repreender no nome de Jesus e expulsar o demônio da mulher. E as pessoas, o que era antes uma comoção na rua, gritaria, as pessoas falando alto, até repudiando eles ali, mas ao ponto que quando a mulher começou a responder os comandos deles e baixou a voz feminina voltou, a voz masculina foi embora, a mulher se acalmou e eles oraram por ela e foram embora, porque eles viram que as pessoas, eles perceberam que quando eles começaram a orar pela mulher e a mulher voltou a si, a comoção parou, o silêncio se estabeleceu ali na rua, as pessoas que estavam olhando curiosas ali, ou as pessoas que estavam religiosamente questionando eles, toda a comoção parou e eles foram embora. Eles saíram dali e foram para casa, felizes da vida pelo que tinha acontecido, mas eles oraram pela mulher antes e foram para casa. No meio da madrugada, eles ouviram alguém batendo na porta do quarto que eles compartilhavam e eles disseram: a gente tá... Eles vão se livrar da gente, a nossa vida acabou agora. E aí eles abriram a porta, depois de muita insistência ali em não abrir, eles abriram a porta e era o marido da mulher. Estava lá, entrou dentro do quarto deles, muito prostrado, muito rendido. Um homem que sempre todo mundo tinha muito medo dele. E ali o homem estava carregando dinheiro. E o homem sentou e disse: eu queria agradecer vocês por terem curado minha esposa. Minha esposa está bem, ela está de volta. E eu queria trazer esse dinheiro para vocês. E eles, muito pobres, né? Então eles ficaram tentados em receber o dinheiro, mas ambos, eles, em meio que uníssono ali, eles disseram: não, a gente não quer dinheiro, a gente não fez por dinheiro, Jesus fez aquilo, a gente não fez nada, Jesus foi quem curou sua esposa. E eles não aceitaram dinheiro, aquele homem saiu de lá. E aí, o que antes era opressão contra eles, se tornou um alívio. Enfim, e esse homem, hoje um adulto, pai de 3 filhos, casado, tem um testemunho muito poderoso e de transformação, né? E muitas outras coisas aconteceram, mas eu não quero estender muito esse vídeo. Eu só quero dizer que não importa a situação atual sua, Deus sempre tem um plano de salvação, de livramento, de milagre, para fazer na sua vida e na sua casa. Como aconteceu na genealogia de Jesus, trazendo pessoas de fora, movendo coisas ao redor, movendo situações ao redor, Deus com a sua mão poderosa vai trazendo tudo em seu lugar. Tudo aquilo que está fora do lugar na sua família, na sua vida hoje. Entenda, Deus está movimentando coisas onde você não enxerga, onde você não percebe, mas Ele continua trabalhando. Ele, aquele que servimos, é fiel e poderoso para concluir a boa obra que Ele começou em nós. Ele é fiel para fazer isso até aquele poderoso dia. Ele é o único fiel e Ele está trabalhando ao seu favor. Fortaleça sua fé nesse dia. Fortaleça o seu coração, fortaleça a sua alma. Porque o Senhor te ama. Ele ama você, Ele ama seus filhos e filhas. Ele ama aqueles que
se renderam a Ele, Ele ama aqueles que Ele escolheu. E existem pessoas que ainda não se chegaram a Ele, mas entenda, Deus está trabalhando ao redor dessas pessoas para trazê-las para a presença dEle. E Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a minha vida para alcançar esses perdidos, para alcançar essas pessoas que estão longe dEle, mas que Ele já está trabalhando em seus corações. Entenda que tudo que a gente faz é dEle, por Ele e para Ele. E Ele opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com sua boa vontade. O nosso Deus é bom, sempre bom. O nosso Senhor Jesus é maravilhoso, sempre maravilhoso. E Ele vai sim trabalhar em sua vida, porque todas as coisas, como diz em Romanos capítulo 8, todas as coisas, boas, ruins, médias, crises, caos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo ao seu redor coopera para o seu bem, por meio daquele que nos amou. Então, agradeça ao Senhor e entenda, descansa, Ele está trabalhando. Amém? Deus te abençoe, até amanhã.